Amém. Deus abençoe, irmãos. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias 4, verso 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Grande Criador, mais uma vez inclinamos diante de Ti, reconhecendo de onde viemos, pois ao inclinar, olhamos para o pó de onde fomos tirados e pedimos que o Senhor manifeste a Sua palavra em cada um de nós, porque para o Senhor fazer qualquer trabalho na terra, o Senhor sempre usou um homem que veio do pó. Por isso rogamos Tua proteção, Tua revelação, Tua inspiração, para que nossos corações se revistam de temor de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Malaquias 4 é Cristo Jesus em carne humana. Eu quero ler aqui para vocês, eu achei muito bom, bem aplicado está esta comparação. E o irmão Dornelles, Diógenes Dornelles, em sua página, ele estampou estas comparações de Abraham Lincoln e William Marion Branham. Abraham Lincoln nasceu no ano de 1809. William Branham nasceu em 1909. Abraham Lincoln nasceu numa cabana de tábuas. William Branham nasceu numa cabana de tábuas. Abraham Lincoln nasceu em Kentucky. William Branham nasceu em Kentucky. Durante a infância de ambos, as famílias de Lincoln e Branham mudaram-se para a Indiana. Abraham Lincoln nunca oficialmente obteve membresia em uma igreja, nunca foi membro de uma igreja. William Branham nunca oficialmente obteve membresia em uma igreja. Ambos os seus nomes e sobrenomes consistem em 7 letras. Abraham. Abraham Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846. William Branham foi comissionado por um anjo em 1946. Abraham Lincoln foi assassinado por um grupo de seguidores jesuítas católicos. O carro que atacou o irmão Branham e o matou tinha 3 jovens católicos nele. Abraham Lincoln morreu em 1865, aos 56 anos. William Branham morreu em 1965,
aos 56 anos. Ambos os homens têm seus rostos entalhados em montanhas, Rushmore e Pôr do Sol, respectivamente. É uma comparação assim, de 100 anos do nascimento de um homem para o outro, um líder político, o outro líder de Deus, que é muito bom, não é? Mas eu achei bom que tudo dá numa data certa, do nascimento à morte, até a morte de Abraham Lincoln e também do irmão Branham. Viveram 56 anos, cada um. Agora, eu pensei em falar mais um pouquinho sobre isso, sobre Malaquias 4, né? Porque o próprio título não é eu que invento. A gente acha, né? Nas mensagens do irmão Branham. Malaquias 4 é Cristo Jesus em carne humana. Está na mensagem Alimento Espiritual, em seu devido tempo, pregado em 1965, parágrafo 160. Mas agora, Deus nos tem prometido estas coisas nos últimos dias. Em Malaquias, capítulo 4, diz que Cristo Jesus viria e se personificaria em carne humana, como ele fez em Sodoma. Isto é certo. Sabe por que eu estou falando nisto? A gente prega muito sobre Deus encarnado e o povo da mensagem não consegue ver o novo nome porque não consegue ver nem Deus encarnado. O dia que eles conseguirem ver Deus encarnado, eles terão que admitir que o novo nome é Branham. O dia que eles verem Deus encarnado. Então, por todos esses anos que o irmão Branham pregou a mensagem, e eles não têm conseguido ver o que o profeta pregou, porque estava escondido, Deus estava escondido em carne humana, como sempre ele fez, para ele vir na terra. Porque eles chamaram Jesus de Beelzebu? Porque não viram nele Deus encarnado. Eles criticaram, bateram nele, porque não viram nele Deus encarnado. Se tivesse visto, eles não fariam isso, porque eles eram amantes de Deus. Só que quando Deus vem diferente do que o homem pensa. E aí eles matam o homem, falam mal dele, crucifica ele, rejeita sua mensagem, blasfema de seu nome. Em toda a época foi assim. O último sinal, Deus é o seu próprio intérprete, pregado em 1964, parágrafo 92. Quem fala do último sinal foi o irmão Branham, porque o povo da mensagem não vê o último sinal. Se é o último sinal, não tem mais. Nós não temos que aqui trazer sinal. Por quê? O irmão Branham pregou o último sinal. O irmão Branham ministrou o último sinal. O último sinal é o sinal messiânico, de costas viradas para a tenda e falar o segredo do coração de Sara. O irmão Branham sempre virava as costas para a congregação e podia revelar o segredo que estava no coração de alguma pessoa. Então Deus é o seu próprio intérprete, 92, e Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. O Espírito de Deus viria na terra em forma de seres humanos. Aí ele diz: Deus manifestado em carne. Amém. Deus manifestado em carne. É fácil as pessoas talvez verem em seres humanos e achar, eu também sou uma manifestação.
nós nunca seremos uma manifestação de Deus quando nós não enxergamos a manifestação de Deus. Nós só podemos ser uma manifestação quando vermos Deus manifestado. Então, se vemos Deus manifestado em carne no entardecer, Malaquias 4, Cristo Jesus em carne humana. Aí mas você está chamando o irmão Brana, é o irmão Brana que falou? Cristo Jesus em carne humana. As pessoas pensavam que Jesus viria na terra ele mesmo, mas ele não vem. Então eu tenho que ficar batendo nisso daqui para que as pessoas entendam. Jesus não vem na terra ele mesmo, ele já veio. Ele veio uma vez na terra, ele não vem na terra outra vez. Quando ele vier, isso daqui é tudo novo, será novos céus e nova terra, aí sim. Mas enquanto estamos nesta condição, ainda aguardando o arrebatamento, ele não pode vir na terra, ele, humano, como foi pregado pelo próprio irmão Brana. Irmão Brana prega que é Jesus vindo na terra, em carne humana. Só que não é aquele Jesus em carne humana, é aquele Jesus noutra carne humana. Isso é fácil para nós que cremos, né? Mas para os que não creem, continuamos aqui nesse parágrafo, Deus é o seu próprio intérprete, 92. E faria a mesma coisa que Deus fez em carne em Sodoma. Lembre-se, eles estavam esperando um filho prometido, e logo após isso o filho prometido veio. Esse foi o último sinal que Sodoma e o grupo de Abraão viu antes do filho prometido chegar. Você notou isto? E agora a igreja espiritual chegou a essa hora. Quer dizer, o último sinal. E o último sinal foi no tempo do irmão Brana. Olha o tempo que nós estamos sem sinal. Foi o último sinal de Deus. Aquele sinal foi para poder chamar o povo para o arrebatamento. Precisava de vir com um sinal. Ele veio com um sinal para provar que o ministério de Jesus Cristo foi o ministério de Messias no amanhecer, e que o ministério de Malaquias 4, no entardecer, seria outra vez o ministério messiânico na luz do entardecer, no ômega. Se o alfa foi Deus em carne, o ômega, Deus em carne outra vez. Por isso, Jesus Cristo é o primeiro e o último. Ele é o primeiro que manifestou em carne humana e o último que manifestou em carne humana. Ele é o primeiro Jesus e o último Brana. Aí está. Quando você vê Deus em carne humana, você vê o nome de Deus estampado naquela carne humana. É o que o povo não consegue ver. É para eleito. Esse foi o último sinal. 95, Deus é o seu próprio intérprete. Ele foi Elohim manifestado em carne humana, usando roupas humanas, comendo alimento humano. Amém. Um sinal que nos últimos dias, que Deus aparecerá novamente entre o seu povo em carne humana. Então, ele mostrou este sinal no tempo de Abraão, e que este sinal se repetiria no fim dos tempos. Todos sabemos que a promessa de Jesus Cristo em carne não faria referência totalmente a isto. O tempo de Abraão trouxe Deus em carne, Elohim em carne, e era exatamente para o final dos tempos. Ainda que nós tivemos Jesus Cristo, Deus em carne, era como o Melquisedeque em carne, como o Elohim em carne, ele era o próprio Deus. Agora, esse próprio Deus teria que vir manifestado
em carne outra vez. Amém? Por isso tem um novo nome. E Jesus diz: as obras que eu faço, vós também as fareis. E como foi nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém. Isso não precisa de nenhuma interpretação, precisa de manifestação. É isso o que precisa. Amém. Você crê nisso? Agora, a manifestação estava nos dias dele. Quem mais vai poder manifestar na terra com um ministério messiânico, como manifestou Jesus e Jesus em Brana? Não vai aparecer mais. Você pode pensar em Elias, o quinto Elias, não fará isto. O Moisés não fará isto. Cada um teve o seu ministério. Nós temos 3 manifestações em carne na terra. 3. Você tem Elohim no tempo de Abraão, Jesus no tempo dos judeus e Brana no entardecer. É 3 manifestações que tem. E não tem mais do que essas 3 manifestações. E sempre é Deus operando numa carne. Quer ver? Estreita é a porta. 54. Eles, por exemplo, não podiam crer que Deus estava naquele homem. Aquele foi o maior obstáculo que eles tiveram para transpor. Era de como ele, sendo homem, todavia fazia a si mesmo Deus. E cada vez que Deus manifesta, ele tem um obstáculo. E o obstáculo é o homem no qual ele manifesta. Então foi no tempo de Abraão, foi só para Abraão. Deus não manifestou o corpo Elohim em carne, não foi manifestado para Sodoma, foi para Abraão. Vocês têm que ver que esse ministério é para ser visto por um povo especial, como foi Abraão, que tem 7 letras, lá no passado, veio aqui para os dias de Bran, também com 7 letras. Eles não podiam ver como Deus podia habitar em carne humana. E em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre habitou no homem. O homem é o agente de Deus. Se você quer ouvir Deus falar, tem que ouvir o seu agente, o seu representante, o homem. E depois que este homem trouxe a mensagem, e ele foi o agente de Deus, aí ele gera homens que estarão falando a mesma palavra. Mas primeiro você tem que ver aquele agente de Deus. Primeiro aquele homem. Sempre Deus habitou no homem. Em cada geração, Deus fala ao seu povo através de lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele possa usar. Então vocês veem, ele escolheu Jesus no amanhecer, escolheu Brana no entardecer. Quem vai ouvir? A noiva, a esposa. Por hoje ser o tempo das mulheres, porque elas estão querendo aproveitar que tem a lei favorecendo-as, e até, se possível, mudasse a Bíblia, para que nesse tempo fosse o tempo bíblico também das mulheres. Está sendo nas denominações, e está sendo em muitas igrejas da mensagem mesmo, que mulheres já estão falando. E se elas estão falando, elas já estão pregando. E antes eles proibiam tudo isso. Mas como a lei está favorecendo, elas estão tomando força. E vocês têm que ver isso daí. Essa influência, irmãos, não é brincadeira. Esta influência você tem que ver dentro de casa, é a mesma influência. Esta influência está dentro da igreja. A igreja, ela quer ser inteligente. Ela quer que alguém a escute. Mas exatamente num tempo que Deus tem uma mensagem e que diz através de William Branham, ela tem
o assim diz o Senhor. E para entender que ela tem o assim diz o Senhor, é porque ele comeu o livrinho. Então, é difícil para eles entender, para a igreja perceber. Então, começam a estar no mesmo espírito do mundo. E qualquer coisa que se trata na igreja, qualquer coisa que se fala no lar, mesmo sendo inteligente, acha que é machismo. Mas você vai encontrar sempre na Bíblia Deus dominando, e Deus é um homem, e Deus criando o homem e não a mulher. A mulher foi um subproduto que saiu dele para o ajudar. Ela é uma disjuntora, assim como a igreja. Ela não manda em Cristo, ela não tem que dar palpites para Cristo. Ela tem que saber que ela é uma disjuntora aqui no Evangelho, na mensagem, nesse tempo. Ela é uma disjuntora. E é difícil para a igreja cair em si e entender que ela é uma disjuntora e não uma que vem explicar, ensinar. Estão tomando parte da lei do Brasil, da lei do mundo, do direito dos povos, da lei da era de Laodiceia, que é o direito dos povos. Mas vocês deveriam tomar os direitos da palavra e ver onde que a palavra coloca a mulher. Porque onde a palavra colocar a mulher, a própria palavra coloca a própria igreja de Deus. Se a palavra colocasse a mulher debaixo dos pés dos homens, então a palavra colocaria a igreja debaixo dos pés de Cristo. Mas a palavra não coloca a mulher debaixo dos pés dos homens. A palavra coloca a mulher ao lado dos homens. Assim, a palavra coloca a igreja ao lado de Cristo. Não aos pés, mas também não à cabeça. Mombrana tomou o tipo de Ruth deitando aos pés de Boaz, que é o crente aos pés de Cristo, a igreja aos pés. É entender o lugar. Nós temos que entender o nosso lugar. E quando Deus vem em carne humana, todas estas explicações, estes ensinamentos entram em cena. E a própria lei é forçada a dar direito à mulher. A própria lei, ela é forçada a dar direito à mulher para fazer o que estão fazendo. Porque assim a igreja também se perverte. E Deus toma seu povo que escuta a palavra. As leis do país é para você obedecer aqui, como leis do país. Quando você tem as leis de Deus que sobrepõem as leis do país, então em primeiro lugar é Deus, certo? O amor da mulher, em primeiro lugar, tem que ser para o seu marido. O amor da igreja, em primeiro lugar, tem que ser para Cristo. Não tem que mudar isso. A nossa atenção é totalmente para Ele. Mas a igreja, ela tem aprendido erroneamente, por causa do Espírito que está na terra. Agora, qual dos Espíritos você vai deixar te ungir? Tem os Espíritos que estão na terra, que também Satanás está trabalhando através do direito feminino. Eu nunca disse para alguém maltratar uma mulher. Como eu não crio cachorro, mas não digo para ninguém matar cachorro, nem bater em cachorro. O problema é meu de não criar, certo? Mas também ninguém é para maltratar a mulher. Mas ela também não pode querer ser cabeça. A igreja tem que aprender isso, porque se a Bíblia ensina isso, Paulo ensinou, Jesus ensinou, Brana ensinou, nós não aprendemos? Será que nós não aprendemos como igreja? Não aprendemos?
Então preste atenção, tem mais um ponto aqui, que se o povo da mensagem cresce na manifestação de Deus em carne em William Branham, eles teriam o novo nome Branham com facilidade, eles creriam. Parágrafo 67, estreite a porta. Agora lembre-se, 2 deles eram anjos. Anjos em carne humana. E quem é que não sabe? Quando o irmão Branham pregou, qual crente da mensagem que não sabe que esses 2 homens, 2 anjos em carne humana, quem não sabe o nome deles? Todos os crentes da mensagem que você perguntar, sabe, eles lêem a mensagem do irmão Branham, eles sabem, foi Billy Graham, sim, foi Oral Roberts, muito bem, 2 deles eram anjos, anjos em carne humana, e um deles era o próprio Deus. Agora eu quero ver aceitar isso, aceitar Billy Graham e Oral Roberts, os batistas aceitam e os pentecostais também. Eu quero ver aceitar Deus. Esse é o problema. As pessoas não conseguem ver esta encarnação. É o irmão Branham explicando, mas ele não está falando que ele é Deus. Se você não pode entender que o ministério que estava em Billy Graham é de anjo, o ministério que estava em Oral Roberts é de anjo, mas o ministério que estava em Branham não era de anjo, era Deus. O ministério era Deus. Ele não era anjo igual aos outros. E todos eles comiam carne, bebiam leite, comia pão de milho, como diz o profeta. E tanto lá atrás, Elohim fez, como fez aqui, como fez nos dias de Jesus. Povo da mensagem, vocês lutam contra o novo nome? O homem e o nome é exatamente o que Deus tem para pôr obstáculo para você que não é eleito. O homem e o nome Deus tem como um obstáculo. Chega ali e você para. Os anjos eu aceito, Billy Graham, Oral Roberts, eu creio. Mas e esse outro? E um deles era o próprio Deus. E aquele que era Deus tinha suas costas viradas para a tenda. E quem não sabe que era o ministério do irmão Branham no seu dia? Se você não sabe, por isso vocês lutam, pastores cegos, lutando contra o novo nome, porque não vê Deus encarnado no irmão Branham. Irmão Branham não era Jesus Cristo, era Jesus Cristo que estava no irmão Branham. É fácil ver. Vocês querem dizer que o irmão Branham é Jesus? Não. Pelo menos Malaquias 4 diz, Cristo Jesus em carne humana. Olha aqui, em Malaquias capítulo 4, diz que Cristo Jesus viria e se personificaria em carne humana. Cristo Jesus se tornaria uma pessoa em carne humana. Eu que não entendo, sei. Será que vocês que são estudiosos, não sabem? São teólogos da mensagem e não sabem disso? Por isso Jesus diz, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É muita coisa para mim ser pequenino. É muita coisa. Eu gosto muito disso, mas é muita coisa ser pequenino. Agora o outro quer ser grande. E Deus passou por cima dos grandes, grandes da mensagem, grandes que andou com o irmão Branham, grandes que dormiu com o irmão Branham, grandes que caçou com o irmão Branham, grandes que pescou com o irmão Branham, grandes que até a camisa dele, irmão Branham falou sobre a camisa xadrez que ele tinha naquele dia. Estava tudo encaixando, mas não enxergou Deus em carne. Que se enxergar Deus em carne, tem que saber que é o novo nome de Deus no entardecer. Agora, eu não precisei andar com o irmão Branham, dormir lá com o irmão Branham. A gente só anda com as mensagens, dorme com as mensagens, né? Só isso. Para nós é o suficiente.
Mas essa daqui é toda a revelação que a gente precisa ter. Irmão Branham diz: assim nos convém cumprir toda a justiça. 199. E houve um que chegou a Abraão, a igreja eleita. Ele sempre trata assim: Abraão é a igreja eleita. Se Abraão é a igreja eleita, a mudança de nome estava em Abraão. A mudança de nome tem que começar nos ministros. Se os ministros não crêem, eles não pregam, porque eles não são Abraão. Porque a mudança de nome chegou para Abraão primeiro. Abraão já teve o nome dele mudado. Eu não sou Abraão mais. O meu sobrinho não sabe nada disso. As denominações não vão saber nada. Então o sobrinho, o Ló, acaba sendo primeira e segunda etapa, que só critica, mas não sabe nada disso aqui. Nós sabemos que isto é um fato. Ele assentou com suas costas viradas para a tenda, disse quem era a Sara, o que havia em seu coração, qual era o seu problema. Ele deu a mensagem exatamente. Abraão sabia que era Deus, pois imediatamente depois que ele disse aquilo, ele o chamou Elohim, um mensageiro formado em carne humana para trazer uma mensagem a Sodoma e Gomorra. Agora, sem ir lá em Sodoma e Gomorra. A mensagem estava em Sodoma e Gomorra sem ir lá, porque quem foi lá foi só os 2 anjos. Deus não foi na casa de Ló. Deus não visitou a casa de Ló. Quem visitou a casa de Ló foi Billy Graham e Oral Roberts. Eles têm essa visita, os 2 anjos de Deus, mas eles não tiveram a visita de Deus, por isso eles não sabem o novo nome de Deus. E são o povo que diz que crê na mensagem, que estuda os livros. A própria família do irmão Branham não vê isso. Olhe sempre para Jesus. E ele podia, se pudesse dizer, olhe sempre para Jesus, onde ele está agora, o que ele é hoje. Ele falou no Desvelar de Deus, ele falou sobre isso. 296, olhe sempre para Jesus. Já estou terminando, mas foi prometido nos últimos dias que, como anjo, Deus estava habitando no corpo humano, que subiu pouco antes de Sodoma ser queimada, e ele se assentou com suas costas voltadas para a tenda, onde Sara estava, e disse a Abraão o que ela estava pensando na tenda. Deus em carne humana, usando roupas humanas. Então você tem que ver, no tempo de Abraão, Deus em carne humana. Pergunta, onde foi que Deus arrumou roupa? Ele veio do céu, pegou um pouco de terra, fez um boneco, entra aí Miguel. Pegou mais um pouco de terra, fez um boneco, entra aí Gabriel. E fez mais um pouco de terra, fez um boneco, e entrou nele. Por que não pode ver isso? O que Deus fez foi isso. Não tem Billy Graham e Oral Roberts no tempo de Jesus Cristo. Você tem que ver que a mensagem é para o nosso tempo. Não tem 2 anjos no tempo de Jesus Cristo. Lá no tempo de Jesus Cristo só tinha João Batista. Não tinha 2 anjos. Os 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts, era exatamente para esse tempo nos Estados Unidos. E veio tudo no tempo certo. Os homens certos, com o seu ministério certo. Você não pode mudar o ministério de Billy Graham. O ministério dele é um evangelismo tremendo, é o único que sabe pregar uma mensagem evangelística que conquista o coração do pecador. O irmão Branham diz que não tem um homem que prega como ele, porque o ministério dele é aquilo. Não tem um homem, o irmão Branham não tinha um homem que podia expulsar demônio como Oral Roberts, que já partiu. Agora, não tem um que podia saber o que estava no coração das pessoas, senão Deus em Branham. Não tinha outro, mas ali era um homem.
Deus tinha entrado naquela carne, naquele pó. E aí fica a perguntar, onde ela arrumou roupa? Apareceu vestido na casa de Abraão. Não tinha lojinha para comprar roupa, não. Se ele fez o corpo, não poderia ele tecer as roupas, a vestimenta? Agora, o que ele precisava é de alguém para lavar os pés dele. Encontrou Abraão. Foi chegar na casa de Abraão. Ele diz: eu vou buscar um pouco d'água para lavar vossos pés. Precisava de alguém que desse comida para ele. Abraão disse: Sara, prepara aí 3 medidas de bolo. E ele foi lá e pegou uma ovelha tenra e matou, trouxe aquela carne. Olha, Deus ficou um bom tempo ali. Deu tempo de comer carne, de assar bolo. Deu tempo, e Deus estava ali na tenda de Abraão. É o tempo que Deus viveu nos Estados Unidos, na tenda de Abraão. Tenda, corpo. Oh. Quando você tem esta luz, aí você sabe o novo nome de Deus. Como nós soubemos o nome de Deus? Porque os pentecostais, com Bíblia e tudo na mão, batizam errado. Tudo batizando, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem, sabendo que não tem um batismo na Bíblia falando Pai, Filho e Espírito Santo. Só tem uma ordenança em Mateus 28, 19. Mas não tem um batismo realizado. Os batismos foi realizado em Atos. Começou em Atos 2, 38. E por que eles não acatam esta palavra? Porque eles não têm essa revelação. Eles não conseguem ver o que Deus faz no dia que eles vivem. E foi o que Deus fez nos dias deles, através de William Branham nos Estados Unidos, pregando o batismo em nome de Jesus Cristo, o que Pedro pregou. O que adiantaria Branham se ele viesse para nós pregar um batismo romano, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem explicar para nós o que é Pai, Filho e Espírito Santo? O que adiantaria se o irmão Branham viesse crendo em 2 pessoas, no Pai e no Filho? Quando ele mesmo diz que não, Deus não é 2, Deus é 1, que a única pessoa da divindade é o Senhor Jesus, a única pessoa, não tem mais pessoa, é o Pai no Filho. A pessoa tem que ter o Espírito, e o Pai é o Espírito do Filho. O Espírito Santo é o Espírito do Filho. Se não saísse no Calvário, ele não morreria. Por isso ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Era o Pai saindo, era o Espírito, a vida saindo dele. E ele sentindo sozinho para poder morrer, para nos salvar. Deus em carne humana usando roupas humanas. E esta é a única maneira pela qual Deus pode fazer isto hoje. É quando ele entra na sua carne. Ele não ia dizer na minha carne. Entende? Irmão Branham pregando, ele não ia dizer quando Deus entra na minha carne. Não. Ele tem que falar quando Deus entra na sua carne. A carne de Branham era a carne de Deus, na sua carne. Quando Deus entra na sua carne, era o corpo onde Deus entra para fazer a sua obra, mostrando que Deus seria manifesto em carne humana. Amém, amém. Que Deus ajude, meus irmãos, e aqueles que não puderam até hoje ver o novo nome. Tem alguns que ainda podem ter a mente aberta, pode ver estas coisas, ver como Deus em carne. Se Deus está em carne, olha, você vai aprendendo isso. Muitas vezes, nós somos Deus em carne, mas você tem que separar isso daí. Deus em carne tem uma manifestação em cada época, cada tempo. Por isso foi Deus em carne, Elohim com Abraão, Deus em carne, Jesus com os judeus, Deus em carne, Branham com o povo dos Estados Unidos. Isso é Deus
em carne. E quando ele está em carne, a pessoa deveria saber o nome dele. Deveria entender o nome dele. Quando ele veio em carne a primeira vez, ele ficou conhecido como Senhor, o Elohim, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não foi um nome, mas quando ele veio em Jesus, já havia profecias que o seu povo conheceria o seu nome. E o povo de Deus conheceu o nome de Deus quando ele veio em carne. E aí o anjo dizia: o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Mas era um menino, mas aquele menino era Deus forte, Pai da eternidade, Deus conosco. Amém? A mesma coisa é aqui no tempo do irmão Brana. Você tem que ver isso. Deus em carne humana, trazendo o novo nome. Eles pensavam que o novo nome é uma coisa lá do céu. Veio do céu. Você vai entender que veio do céu. Quando ele desceu com esse nome. Ele desceu com o nome, ele subiu com o novo nome, ninguém soube, foi segredo. Quando ele desceu do céu, ele desceu com o novo nome, ninguém soube, era segredo outra vez. Mas a hora que ele encarna, aí que você vê o nome dele. Amém? Eu estou dando mais uma preparadinha para nós esse final de semana, falar mais um pouquinho no precursor e o precursado. É muito bom ver isso daí. E quando você vê dois, precursor e precursado, muito bom. Mas eu quero continuar ainda mostrando que ele está fundido. Você não vê dois. Você vê dois no início, depois é um só. Amém? Deixa para o final de semana. Venha e vamos ouvir mais um pouquinho esse final de semana. Pai Celestial, rogamos nesse instante sua bênção de revelação para cada eleito que abre o coração para crer na sua palavra. Senhor, estamos tão alto nesta palavra, como diz aquele hino, se cair, a gente esborracha. Por isso nós vemos muita gente aí que já esborrachou. É muito alto, sabia dessas coisas, hoje estão esborrachados, rebentados. Mas, Senhor, ajuda-nos a permanecer com a revelação da palavra, permanecermos de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aquela espada que caiu na mão do profeta era o começo da mensagem do dia final. Era o início da mensagem do sétimo anjo. Aquela espada é a espada do Rei Celestial. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Esta espada que anuncio aqui neste momento é a mensagem que nos dá fé de arrebatamento. É necessário abrirmos nossos corações para
receber a mensagem dos selos dos 7 trovões. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora, que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora.